Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Reencarnado em Frozen, o Mestre dos Elementos. Parte 10. Capítulo 123. Bom trabalho. Se a situação não impedisse, Al realmente teria que agradecer a Hans. Caso contrário, ele não teria certeza de quando Rapunzel conseguiria alcançar um avanço pessoal. Agora as coisas pareciam bem. Ela até usou o método de transferir mana para o Pascal para ampliar a habilidade do camaleão e obter invisibilidade. Brilhante. E o quê? Naquele momento, Hans era o mais confuso, pois Rapunzel havia desaparecido bem diante de seus olhos. Justo quando ele olhava para todos os lados tentando encontrar o rastro dela, sentiu subitamente algo se enrolar em sua cintura. No instante seguinte, ele foi arremessado para o céu, voando de volta para dentro da floresta até colidir violentamente contra uma rocha, ficando inconsciente. Então Rapunzel apareceu, fora ela quem acabará de usar o cabelo para arremessar Hans para longe. Olhando para a mulher que estava em oposição a Al, seu coração ainda doía muito. Ela não esperava. O pequeno incidente passou, e Al lançou mais um ataque contra Gothel. Estacas de gelo surgiram ao redor dele, flutuando no ar com o auxílio do vento. Com um leve gesto da mão de Al, todas as estacas de gelo avançaram contra Gothel. Desta vez, não daria tempo para o gigante espectral vir em socorro. Gothel rangeu os dentes e recitou o feitiço novamente. Ishibani Bauis de Puniva. Ishibani Bauis de Puniva. Ishibani Bauis de Puniva. Então, ela desapareceu subitamente do lugar, e as estacas de gelo atingiram o vazio. O corpo do gigante espectral tornou-se subitamente ilusório. O gigante de gelo eterno, conhecendo bem a regra de atacar enquanto o inimigo está fraco, cravou a lança na cabeça dele. O gigante espectral explodiu instantaneamente, transformando-se em névoa roxa que se dispersou. Al respirou fundo e desfez a mana do gigante de gelo eterno. Tudo voltou à calma, restando apenas os cadáveres no chão e a paisagem destruída como prova da grande batalha que ocorrerá. Al aproximou-se novamente de Rapunzel. Rapunzel não disse nada, apenas o abraçou diretamente. Depois de um longo tempo, ela soltou o abraço. Quando Al estava prestes a consolá-la, ela voltou a sorrir e beliscou a carne macia da cintura dele. Com um sorriso forçado, ela disse: "Ora você, me enganou por tanto tempo. Não é isso, eu só fiquei com medo de que você não aguentasse a verdade." Al deu de ombros impotente e afastou a mãozinha travessa dela. Pelo menos por agora, Rapunzel parecia estar bem. Pedindo para que ela esperasse no local, Al caminhou em uma direção específica. Era onde o capitão da guarda e o comandante estavam lutando. Os dois lutavam sem distrações, sem se importar com gigantes aparecendo ou qualquer outra coisa. A luta havia acabado de terminar quando Al chegou. Claramente, o capitão Dexter venceu, tendo decepado um dos braços de Ferdinand. Por mais que ele tivesse tentado pegar leve, ele acabou vencendo. Al não sabia o que dizer, apenas deu um tapinha no ombro dele. Em seguida, entrou na floresta para procurar Hans, que havia desmaiado, querendo ver como ele estava. Quanto ao motivo de não perseguir Gothel, não brinque, aquele último golpe dela poderia matá-la. Ela não tinha mais muita mana e provavelmente morreria logo, então persegui-la era inútil. Era melhor ver que tipo de pessoa era o canalha que no filme original enganou Anna. Porém o que ele não esperava era que ao chegar, houvesse apenas a marca do corpo na rocha. Hans já havia sumido. Sentindo levemente os arredores, percebeu que Gothel o levará consigo. Por que isso? Al não queria se importar agora, de qualquer forma não era nada grave. Voltando para junto de Rapunzel, Al não esperou que ela falasse, pegou-a no colo em estilo princesa e partiu. Antes de sair, já havia instruído Dexter a levar o gancho e o touro para a cidade para tratamento. Do outro lado, na casinha no topo da torre, duas pessoas surgiram do nada, ainda sangrando. Um homem e uma mulher. O homem estava inconsciente e a mulher estava decrepita de velha. Quem seriam além de Hans e Gothel, que acabaram de fugir? Gothel levantou-se cambaleante, olhando para o Hans que já estava entre a vida e a morte. Ela soltou uma risada sombria. Pegou um frasco de poção atrás de uma parede de pedra e o bebeu de um gole só. Sentou-se então diante de Hans, acariciando gentilmente o rosto dele. Esse era o motivo de ela tê-lo trazido. Ela pretendia renascer usando o corpo dele. Essa era a magia proibida da necromancia. Após compreender a morte uma vez, entende-se o que é ser um morto-vivo. E a razão de escolher Hans era simples. Ele tinha uma força vital vigorosa. Embora estivesse se esvaindo agora, ela já havia começado o processo. Em pouco tempo, o corpo de Gothel tornou-se gradualmente etéreo, entrando no cérebro de Hans através de sua respiração. O tempo pareceu parar naquele instante, até que o primeiro raio de sol da manhã iluminou o rosto de Hans. Hans abriu os olhos e examinou seu corpo. Exceto pelo fato de que aquilo lá embaixo havia sumido, tudo estava intacto, sem ferimento algum. Apenas ouviu-se uma risada bizarra e híbrida. Quem diria, no fim tudo sobrou para mim, hahaha. Acontece que no processo de disputa pelo controle do corpo, Hans conseguiu devorar a essência da alma de Gothel. No fim, tudo ficou para ele, mas ele não saiu sem perdas. Ele nunca mais seria um homem completo. Mas ele já compreenderá a essência da necromancia e somado aos conhecimentos de Gothel. Aprender bruxaria necromante agora seria o dobro do resultado com metade do esforço. Então Hans levantou uma tábua do assoalho. Ali ficava a escada antiga. Porém, com as memórias de Gothel, ele sabia que ali também ficava a coleção de livros de bruxaria dela. Ele começaria a aprender do zero.
Ao Yarendele, e aqueles sujeitos das Ilhas do Sul que me desprezaram, esperem para ver. Do outro lado, no lugar onde conversara com Rapunzel ontem, ao abrir os olhos. Olhando para Rapunzel dormindo profundamente em seus braços, ele a trouxera de volta ontem. Ver Rapunzel dormindo era uma tentação e tanto. Após observá-la por um tempo, Al começou a verificar o painel do sistema. Mestre, Al. Sistema de magia cultivado, 5 elementos ocidentais. Identidade nível, Rei de Arendelle, grande cavaleiro de quase 10ª ordem, mago intermediário, ilusionista intermediário, magnata dos negócios, domador. Talento, mestre nos negócios. Constituição, corpo mágico. Habilidades, feitiços iniciais, armas de ilusão de gelo, pode materializar qualquer arma, selo de mana, pode selar parte da mana em esferas para armazenamento, aura de carisma, etc. Habilidades, feitiços intermediários, domínio de gelo, inimigos recebem debuffs e aliados recebem buffs correspondentes, ilusão mágica, confunde os outros com o que é real ou falso. Habilidades, feitiços avançados, devorador de magia, tempo de recarga de 12 horas, 1000 milhas de gelo, quanto mais forte o mestre, maior a área. Habilidades lendárias, nenhuma. Habilidades proibidas, nenhuma. Moedas mágicas, 19.000. Itens, plantas de tecnologia básica, talismã do dragão selado, carta de invocação do exército bárbaro, torre de cristal de ressurreição, colar de recuperação de mana. Médio, 4 pokebolas, ultra balls, um pacote de sementes da flor dourada, 10 unidades. Subordinados, lealdade em 100 é lealdade absoluta, Hal, absoluta, Caron, 99, Oaken, 93. Palácio de Cristal, afeição em 100 significa obediência total, fidelidade eterna e você é o único Ana, 100 Elsa, 99, Rapunzel, 95. Mascotes, Eli, Gata, Maximus, Cavalo. Capítulo 124. Missão principal, 3 anos. Já que você tomou a iniciativa de ser amaldiçoado pela vontade do mundo, dê um jeito de resolver isso. Objetivo, ganhar 30.000 moedas mágicas em 3 anos para remover a maldição. Recompensa, espaço do sistema, 30.000 moedas mágicas. Missão secundária 1, o resgate. Requisito, aceitar o convite do Rei de Corona e ajudá-lo a encontrar sua filha, a princesa Rapunzel. Recompensa, a amizade do Reino de Corona, 2.000 moedas mágicas, uma edificação de enredo. Missão oculta, impedir a conspiração de Gothel e proteger Rapunzel. Recompensa, 5.000 moedas mágicas, Exército Infernal. É concluído. Exército Infernal, nascido do poder da necromancia, um grupo de guerreiros que foram valentes em vida e que após a morte, foram transformados em cavaleiros necromantes por um bruxo maligno. Passiva 1. Não importa em qual continente o anfitrião esteja, ele pode convocar um grupo de leais cavaleiros infernais debaixo da terra. Passiva 2. Guerreiros valentes derrotados pelo anfitrião podem ser absorvidos por ele para o exército. Passiva 3. Eles podem se fundir e se transformar em um gigante infernal. Nota, os cavaleiros infernais são majoritariamente corpos espirituais e não possuem defesa contra ataques mentais. Após ler a descrição e ver a nova aba Exército Infernal no painel do sistema, Al ficou chocado. Ele não esperava que o sistema entregasse algo tão bom desta vez. Embora ele tivesse a carta de invocação do exército bárbaro, ele queria usá-la em conjunto com a torre de cristal de ressurreição, mas como ainda não havia decidido onde colocar a torre, o plano estava engavetado. Agora, receber um exército infernal que pode ser convocado a qualquer momento era excelente. A leve agitação de Al acabou despertando Rapunzel em seus braços. Ela ergueu a cabeça, olhando para ele meio grogue. O que foi? Al não respondeu diretamente, apenas disse, nada, está na hora de irmos para casa. Aquela ponte que ligava o castelo à floresta. Al estava de volta. Junto com Rapunzel montado em Maximus, ele retornou. Já que Rapunzel sabia da verdade, era a hora de ela conhecer sua família. Apoiada em Al, Rapunzel sentia uma mistura de empolgação e nervosismo. Empolgação por ver como era a cidade de verdade, a noite anterior estava escura demais, então não contava. Nervosismo por ter que encontrar uma família que ela não conhecia. Perto da entrada da cidade, Al recolheu Maximus usando a pokebola. Rapunzel entrou primeiro sozinha, observando curiosa todas aquelas coisas desconhecidas, chegando a passar por algumas situações engraçadas. Al a seguiu e ajudou a segurar o cabelo. Olhando para aqueles 21 metros de fios dourados, Al não sabia bem o que fazer. Ele não podia simplesmente usar magia de forma descarada na frente de todos. Olhou ao redor e viu 4 garotinhas perto de uma fonte fazendo tranças. Al as chamou para ajudar a trançar o cabelo de Rapunzel, e elas aceitaram com alegria. Elas ficaram pulando de um lado para o outro e, no fim, a trança encurtou o cabelo dourado de 21 metros, deixando-o na altura do tornozelo de Rapunzel. Al levou Rapunzel para passear pela cidade primeiro, satisfazendo a curiosidade dela. Nesse momento, Rapunzel notou um mosaico na parede mostrando o rei e a rainha de Corona segurando um bebê de cabelos dourados e não resistiu em se aproximar. Al permaneceu ao lado dela. Após ficarem ali parados por um longo tempo, Rapunzel finalmente falou. Al, eu quero ver a minha família. Tudo bem. Quando você estiver pronta, nós vamos. Al concordou. Ele acabará de encontrar Dexter em patrulha e pediu que ele avisasse ao rei que a princesa desaparecida havia sido encontrada. Ele a conduziu em direção ao castelo.
Dexter já estava lá esperando. Ele havia voltado antes para informar o rei e a rainha de Corona, que já estavam se preparando. Pediram que ele ficasse do lado de fora aguardando. Ao ver ao aparecer em seu campo de visão trazendo a moça de ontem, Dexter olhou ansioso para trás deles. Afinal, todos em Corona esperavam por esse momento, mas não havia mais ninguém vindo. Então por que Al disse que encontrou a princesa? Dexter não entendeu, mas então algo lhe ocorreu. Olhou para Rapunzel e depois para Al. Não pode ser. Embora estivesse exausto após a batalha de ontem, ele vira quando Al levou Rapunzel nos braços. Essa situação seria complicada. Suando frio, Dexter foi ao encontro deles. Já avisei as suas majestades. Com licença, quem é a princesa? Dexter perguntou com fingida dúvida, mas seus olhos analisavam Rapunzel. A mesma cor de cabelo, a mesma idade aparente. Meu Deus! É ela, Al indicou com o queixo respondendo a Dexter. Deixe-me apresentá-los. Princesa Rapunzel, este é o capitão da guarda Dexter. Oi, prazer em conhecê-lo. Rapunzel o cumprimentou com um sorriso. Princesa? Você finalmente voltou. Suas majestades ficarão radiantes, disse Dexter sorrindo, começando a guiá-los. Rapunzel apertou firme a mão de Al e o seguiu. Capítulo 125. Ao chegarem ao terraço, Dexter retirou-se. Al permaneceu ao lado de Rapunzel, acompanhando-a para que ela não ficasse excessivamente nervosa. Nesse momento, Dexter, que acabará de sair do terraço, relatava ao rei as situações que presenciara e algumas de suas suposições. O rei suspirou. Tanto faz, o importante é que ela voltou. Com um gesto, dispensou Dexter. Encarando a porta que levava ao terraço, o rei hesitou por um instante. Contudo, a rainha passou diretamente por ele e abriu a porta. O som da porta abrindo naturalmente chamou a atenção de Rapunzel e Al. Os dois que apreciavam a vista viraram-se. Lá estavam o rei e a rainha parados com os olhos fixos em Rapunzel. Não havia dúvidas. Aquele sentimento de proximidade que inundava o peito confirmava que aquela era a filha deles. A rainha aproximou-se lentamente e Rapunzel, por instinto, também caminhou em sua direção. Por fim, a rainha tocou o rosto de Rapunzel. As duas sorriram e se abraçaram apertado. O rei também se aproximou, envolvendo mãe e filha em um abraço caloroso. Al, observando essa cena emocionante, sentiu-se genuinamente feliz por Rapunzel. Ao mesmo tempo, ele consultou o espaço do sistema, pois acabará de receber uma notificação. Missão secundária 1, o resgate. Requisito: aceitar o convite do rei de Corona e ajudá-lo a encontrar sua filha, a princesa Rapunzel. Recompensa: a amizade do reino de Corona, 2.000 moedas mágicas, uma edificação de enredo. É concluído. Poço mágico, edificação de enredo, estado selado, do filme Encantada. Dizem que possui um redemoinho mágico que leva ao mundo real. Logo após ler a descrição, Al ouviu alguém gritando alto. Rápido, rápido! Minha irmã voltou. Oh, hoje não só capturei um monstro, como também ouvi essa ótima notícia. Alteza, vá devagar, tome cuidado. Em seguida, a porta abriu-se novamente. Um jovem vestindo um traje de cavaleiro vermelho e um homem de meia-idade com um chapéu de couro apareceram. A chegada deles interrompeu o momento terno. Os três se soltaram, mas sentiam-se ainda mais próximos. Edward, pare de ser tão afobado, disse o rei, franzindo a testa ao ver o estado de Edward. Ele já começava a considerar se não deveria mudar o herdeiro para sua filha. É que eu estou feliz, embora ainda não tenha recebido o beijo do amor verdadeiro, minha irmã voltou. Haha. Edward ria alegremente enquanto se aproximava de Rapunzel. A rainha sorriu e apresentou um ao outro. Esta é sua irmã, Rapunzel. Este é seu irmão, Edward. Olá, Rapunzel. Edward cumprimentou de forma amigável. Oi, Edward. Rapunzel também ergueu a mão, cumprimentando o irmão que acabará de conhecer. Depois de tudo isso, finalmente todos se conheciam. No entanto, Al, que estava ao lado, não sabia bem o que dizer. O nome Edward poderia ser comum, mas essa trajetória de vida era parecida demais. Primeiro, a edificação de enredo dada pelo sistema, o poço mágico. Depois, o beijo do amor verdadeiro de Edward. Que tipo de mundo era esse, afinal? Tanto havia mudado por causa de sua presença? O príncipe de Encantada que buscava seu amor verdadeiro tornou-se o irmão da princesa Rapunzel de Enrolados? É preciso dizer, que reviravolta. Ou seja, eu terei que voltar à Corona no futuro. Olhando para baixo, no antes belo jardim do castelo, agora havia um poço que ele não tinha visto antes. O casamento do príncipe Edward. Mas sem a madrasta malvada, como isso vai progredir? Nathaniel, vá rápido ao meu quarto e traga o presente que quero dar à minha irmã, disse Edward para Nathaniel, que aguardava a porta. Ele também era um personagem de Encantada. Sim, Alteza. Nathaniel retirou-se. Bem, podemos ir para os aposentos conversar. Não é bom ficarmos parados aqui o tempo todo, não acha, Rapunzel? Sugeriu a rainha com um sorriso. Rapunzel primeiro olhou para Al e, após receber um olhar encorajador dele, aceitou o convite. Essa interação naturalmente foi notada pelos outros presentes. O rei e a rainha sentiam-se aliviados, pois conheciam o status e as habilidades de Al. Já o príncipe Edward olhava para Al pensando, então este é meu futuro cunhado? Pouco depois, restaram apenas Al e o rei no terraço. Os dois ficaram frente a frente. O rei subitamente soltou uma gargalhada. Eu sabia que não tinha me enganado sobre você. Sua fama realmente faz jus à sua força. No futuro, se Arendelle precisar de ajuda, Corona dará apoio total. Apoio total, sem exigir nada em troca.
Só quero que você trate bem a Rapunzel no futuro e nunca a decepcione. Dito isso, o velho rei afastou-se a passos largos, deixando o terraço. Mas sua silhueta parecia um tanto solitária. Sua filha mal havia voltado para casa e já tinha um homem no coração. O humor de um pai nessas horas é bem complexo. Al não deu importância à saída dele e verificou rapidamente o painel do sistema. País aliado, Corona. Ao mesmo tempo, ele checou a quantidade de moedas mágicas, 26.000. Estava quase lá. Capítulo 126. O tempo passou num piscar de olhos e chegou às 8 da noite. A família real recebeu Al para o jantar. Eles também começaram os preparativos para a festa de aniversário de Rapunzel. Após a notícia do retorno da princesa, o país inteiro entrou em celebração. Nas ruas, os moradores exibiam sorrisos no rosto, tudo estava decorado com lanternas e cores, uma animação sem igual. Após o término do jantar, Rapunzel pediu que Al lhe contasse mais histórias interessantes. Sentados no telhado, Rapunzel apoiava o queixo nas mãos, pescando os olhos com expectativa pelas histórias de Al. Sem outra escolha, Al trouxe alguns contos de fadas que ouvirá em sua vida anterior. O efeito foi muito bom, e Rapunzel ouvia com total concentração. Alteza, seu banquete de aniversário está prestes a começar. Dexter os interrompeu durante a conversa, chamando por eles. E certo, estamos indo. Saltando do telhado com Rapunzel, Al a acompanhou e testemunhou o entusiasmo dos habitantes de Corona. Ao longo do caminho, inúmeros moradores cumprimentavam Rapunzel, tanto que ela mal conseguia retribuir a todos. De repente chegaram ao salão principal do castelo. O lugar fora decorado com faixas que diziam: Feliz aniversário, Princesa Rapunzel! E bem-vinda ao lar, Princesa Rapunzel! Até mesmo pinturas de Rapunzel foram providenciadas. O rei declarava a todos que aquela era sua amada filha. Continuando para o interior, as pessoas esperavam no salão de baile pela aparição da princesa. Como esperado, ao chegarem à porta do salão e entrarem, o rei já estava à espera. Aqueles que podiam estar presentes eram pessoas de status considerável, que contribuíram muito para o reino de Corona e gozavam da total confiança do rei. Em seguida, as lanternas do castelo foram acesas, subindo em direção ao céu. Os habitantes da cidade seguiram o exemplo e soltaram suas próprias lanternas. Desta vez, porém, não era pela esperança do retorno da princesa perdida, mas sim pela alegria de tê-la de volta, carregando bênçãos para ela, desejando um feliz aniversário à princesa. Depois veio o baile, e os instrumentos começaram a tocar a partir do castelo. Como se fosse uma ordem, os moradores também começaram a dançar alegremente. No salão de baile, Al envolvia a cintura de Rapunzel, dançando na pista e tornando-se a presença mais radiante do local. Ignorando todo o resto, nos olhos de ambos havia apenas um ao outro. Al, eu te amo. Eu também, Rapunzel. Finalmente, durante as duas danças mais próximas, Rapunzel sussurrou seus sentimentos e Al correspondeu. Até o fim do baile, todos ainda queriam mais, mas acabaram deixando o castelo. Restaram apenas os membros da família real e Al para cortarem o bolo de aniversário. Passaram esse aniversário juntos. Vale mencionar que Edward achou que seu futuro cunhado era um cara legal. À noite, a ideia de entrar no quarto de Rapunzel ou algo do tipo simplesmente não aconteceu. Apesar do nível de afeição dela estar em 96, ainda não era permitido. Sem escolha, Al teve que descansar no quarto de hóspedes preparado pelo rei. Desde o retorno da princesa desaparecida, os habitantes de Corona pareciam cheios de energia. Por várias semanas seguidas, o cenário foi de total prosperidade. Esse fenômeno deixou Al um tanto surpreso. Seria o poder de um símbolo espiritual? A família real também tomou conhecimento das experiências de Rapunzel, mas decidiram guardar tudo para si. Sobre o cabelo de Rapunzel, eles não contariam a ninguém. Al foi hóspede por meio mês e, durante esse período, verificou a edificação de enredo dada pelo sistema, assim como os itens de enredo sob o selo. Não dava para ver nada. E com os esforços incansáveis de Al, a afeição de Rapunzel chegou a 100, garantindo que ele não passasse mais as noites sozinho. Assim, passou-se mais meio mês. Hoje, os membros da família real reuniram-se nas docas para mais uma viagem secreta que ninguém conhecia. Seu país também precisa de você, volte tranquilo. Rapunzel irá ao seu encontro no devido tempo. O rei deu um tapinha no ombro de Al. Embora não quisesse se separar da filha, ele não desejava vê-la infeliz. Planejavam manter Rapunzel por mais 1 ou 2 meses antes de deixá-la ir para Arendelle. Essa era a vontade dele e da rainha. Al e Rapunzel respeitaram a decisão. Embora Rapunzel estivesse um pouco relutante, ela acabou concordando após o consolo de Al. Ei, você é realmente um cara interessante. Que pena, veio há apenas 1 mês e já vai embora, disse o príncipe Edward, decepcionado. Al sentiu um tique nervoso no canto da boca. Desde que chegou, a pessoa mais fora do normal era este príncipe, que todo dia falava sobre caçar monstros e sobre o beijo do amor verdadeiro de sua amada. É preciso dizer que diante desse comportamento excêntrico, Al só podia sentir um profundo respeito. Por fim, diante de Rapunzel, os dois se abraçaram apertado. Rapunzel disse ao pé do ouvido de Al: assim que as coisas estiverem resolvidas por aqui, irei a Arendelle te procurar. Sim, estarei te esperando. Após um beijo de despedida, Al subiu no navio. Vale notar que este era o mesmo navio em que chegará. Ele não solicitou marinheiros, apenas levou alguns produtos típicos e lembranças de Corona. Recarregando as funções do sistema, o interior do navio sofreu outra mudança colossal.
Assim, Al iniciou sua jornada de 7 dias de volta para casa. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 127. O navio de Al partiu, mas ele não sabia de uma coisa. Após sua partida, o Tesouro Real de Corona sofreu uma perda de riquezas. Dizem que foi obra do traidor que perdeu o braço junto a um homem misterioso. Claro, isso já não tem mais nada a ver com Al. O rei cuidará de tudo isso. Dessa forma, atravessando o oceano sob o controle automático do sistema, 7 dias se passaram voando. Parado na proa, Al já conseguia avistar o cais real de Arendelle. Ele, Al, estava de volta. Esta viagem de 1 mês e meio foi realmente agradável. Atracando na costa, ele fez o navio parecer comum novamente. Al apressou-se em direção ao castelo. Ele mal podia esperar para ver suas 2 garotas, Elsa e Anna. Ao retornar ao castelo, ele passou pelos guardas sem ser notado e chegou ao salão principal. Respirou fundo. Realmente não há lugar como nosso lar. Ele dirigiu-se ao quarto do mordomo Caron. Majestade. O senhor voltou, disse Caron, ajoelhando-se respeitosamente no chão. Sim, levante-se. Como esteve Arendelle durante os dias em que estive fora? Perguntou Al. Tudo correu bem, especialmente com a rainha Elsa. Ela já consegue lidar com tudo sozinha e resolver muitos assuntos por conta própria. Caron sorriu. Ele executou muito bem a tarefa que Al lhe confiara. Entendo. Ao ouvir Caron usar o título de rainha, embora Al tivesse ordenado que ele chamasse Elsa assim antes de partir, desta vez era diferente. Não era apenas uma ordem, mas um reconhecimento que vinha do coração dele. Isso fez o coração de Al vibrar levemente. Será que a aura de rainha do filme original finalmente despertou? Al ficou cada vez mais ansioso para ver Anna e Elsa. Ele se perguntava como elas passaram esse período em que ele esteve ausente. Num piscar de olhos, a noite chegou. Exceto pelo fato de Elsa e Anna ainda não saberem do retorno de Al, os servos ainda pensavam que ele estava em reclusão. Caron, por outro lado, já sabia que Al estava de volta. Neste momento, na sala de jantar, Anna cutucava sem ânimo o bife em seu prato. Embora Al sempre fizesse a comida ficar deliciosa, ela simplesmente não conseguia se animar. Olhando para o estado de Anna, Elsa sabia exatamente o porquê. Embora ela também sentisse muita falta de Al, sabia que, como irmã mais velha, precisava cuidar da casa na ausência dele. Limpando a boca elegantemente, Elsa começou a brincar. O que foi? Sem ânimo porque seu irmão Al não está. Esta não é a Anna que eu conheço. Que nada. Tanto faz se ele está aqui ou não, tá bom? Eu até acho que ele não nos quer mais, disse Anna, com um tom de mágoa. É mesmo? Então eu vou embora, já que é assim que vocês me recebem logo que volto. Al, que acabará de chegar à sala de jantar, ouviu o comentário. Abriu a porta sorrindo e fez menção de sair. Al, irmão Al. As duas gritaram surpresas. Nada disso, você volta aqui. Vendo que Al ia sair, Anna não hesitou em correr e segurá-lo. Ela o puxou para o assento principal e o fez sentar. Ué? Não disse que eu não era bem-vindo? Al provocou. É mentira. Haha, vamos comer primeiro. Conversamos sobre tudo à noite. Al os convidou a comer, para depois contar sobre suas experiências. Combinado. Anna instantaneamente recuperou toda a vitalidade, e até Elsa relaxou um pouco. Al, por sua vez, as observava secretamente. Anna, após seu desenvolvimento, estava cada vez mais charmosa. Já Elsa estava lidando com os assuntos políticos de Arendelle. Sua aura de rainha era muito forte, embora ela a contivesse diante de seus entes queridos. Mas Al ainda conseguia senti-la. O jantar terminou nesse clima agradável. Em seguida, os 3 se reuniram na sala de lazer. Este era um pedido que Al fizera a Caron antes de deixar Arendelle. Não apenas a sala de lazer, mas a sala de visitas, a sala de entretenimento e outras foram todas reformadas. Agora sim as coisas estavam como deveriam ser. Sentados no sofá, Al, Anna e Elsa estavam lado a lado. Naturalmente Al estava no meio, prensado pelas duas. Então, sob o interrogatório de Anna, Al contou a elas o que aconteceu em sua viagem à Corona. Até Elsa, como uma criança curiosa, fazia perguntas. Pois é, afinal elas nunca haviam saído de Arendelle. E entendi. Aquela bruxa era detestável, sequestrar a filha de alguém e fazer com que não se vissem por 18 anos, disse Anna, indignada. Al naturalmente contou a ela sobre Rapunzel. Então a Flor Dourada se transformou na Rapunzel. O que será dela no futuro? Elsa estava preocupada por Rapunzel. Se algo tão precioso fosse descoberto por outros, o que aconteceria? Era difícil garantir que não surgiria outra pessoa egoísta. Está tudo bem, eu já derrotei aquela bruxa. Quanto a Rapunzel, ninguém mais sabe desse segredo, ela estará segura. E no futuro ela virá nos visitar em Arendelle. Al sorriu. Sério? Que maravilha! E Anna disse animada, era ótimo poder fazer novos amigos. Elsa também ficou muito feliz, e então elas começaram a discutir sobre o assunto da Flor Dourada. Capítulo 128. Você acha que realmente existe uma flor tão mágica assim no mundo? Anna perguntou curiosa. Com certeza. Antes do Al me contar sobre aquela bruxa, eu sempre achei que apenas eu e o Al fossemos deslocados neste mundo, respondeu Elsa. Ah, entendi. Parece tão incrível manter a juventude eterna, eu também queria. Anna e Elsa discutiam sem parar. Bom, acontece que eu consegui as sementes da Flor Dourada, Al disse subitamente. Sério? E Anna gritou excitada e os olhos de Elsa também brilharam. A juventude eterna é sempre a maior tentação para uma mulher. Claro, amanhã vou plantá-las no jardim. Querem vir ver amanhã?
Sim, já está ficando tarde, hora de descansar. Al levantou-se, espreguiçando-se um pouco. Após falar com elas, ele foi o primeiro a retornar para o quarto. A longa jornada ainda tinha um certo impacto sobre ele. Está bem, as duas responderam obedientemente. No entanto, Elsa realmente foi para o seu quarto descansar, enquanto Anna, nesta noite, não ficou em seu próprio quarto. Depois de tanto tempo separados, naturalmente, o reencontro foi melhor que a noite de núpcias. A luz da lua estava fraca, e as nuvens escuras voltaram a cobrir o céu. Pela manhã, o primeiro raio de sol entrou no quarto. Al abriu os olhos, a noite passada foi um tanto cansativa, mas ele ainda conseguia dar conta. Saiu silenciosamente do quarto, fechou a porta e foi tomar o café da manhã. No meio do caminho, Elsa apareceu e os dois comeram juntos. Quanto a Anna, ficar na cama até tarde já virou um hábito, e Elsa não suspeitou de nada. Já que Anna não havia levantado, o assunto da flor dourada ficaria para a tarde. Elsa terminou o café da manhã e preparou-se para ir ao escritório. Era o antigo escritório do rei Agnar. Agora, o local havia sido transformado em uma sala para tratar de assuntos de estado. Parece que mesmo com a volta de Al, ela não perdeu esse hábito de imediato. Al segurou a mão de Elsa. Elsa olhou para ele, confusa. Para falar a verdade, o visual de Elsa estava cada vez mais parecido com o de uma rainha, e aquela expressão confusa era extremamente fofa. Espere por mim, vamos juntos, disse Al. Sim. Elsa sorriu docemente. Escritório. Este é o acordo assinado com o Conde de Veselton. Veja se há algum problema. Este é o pedido de proteção dos países vizinhos. Este é o relatório trimestral enviado pelo Akin e o dinheiro. Tudo já foi organizado. Este é o relatório do Caron sobre a situação do exército. Estes são alguns dados da cidade gastronômica do Hall. Estes são os relatórios sobre o impacto da sua tecnologia nos arredores. Isto é o que aconteceu em Arendelle após a sua partida. Estes são. Por que você está me olhando o tempo todo? Ao chegar no escritório, Elsa agiu como uma mulher de negócios obstinada, trazendo tudo o que acumulou nesse período. Ela conferia item por item, entregando-os para a inspeção de Al. Al apenas observava. Não são apenas homens focados que são atraentes, mulheres focadas também são. Pelo menos, a Elsa diante dele agora era exatamente assim. Foi só quando Elsa levantou a cabeça e percebeu que Al não parava de encará-la que ela interrompeu a fala. Nada, você se saiu muito bem. É inacreditável que você tenha conseguido chegar a este nível. Al sorriu, validando o esforço de Elsa. Essa afirmação atingiu em cheio o coração de Elsa. Ela não se esforçara tanto justamente por esse elogio? Caso contrário, ela não teria dominado esses assuntos tão rápido. Tudo foi para não decepcionar Al. Já que é assim, e visto que você se saiu tão bem, vou te dar uma recompensa. Al bateu as palmas das mãos e aproximou-se de Elsa. Recompensa? Elsa ficou um pouco sem saber como agir. Desde pequena, ela fora enganada por essa frase inúmeras vezes. Sim, venha. Al estendeu a palma da mão na frente de Elsa. Não precisa. Elsa olhou para a mão dele, com o rosto ficando vermelho. Fazia tanto tempo que não faziam aquilo que ela começou a ficar envergonhada novamente. Poderia-se dizer que o seu coração de rainha estava começando a se manifestar. Venha, ou então será um castigo. Vendo o jeito orgulhoso de Elsa, Al achou muito interessante e fez uma falsa ameaça. Para ser sincero, o plano de cultivo da rainha realmente deve começar desde cedo. Embora estivesse com o rosto vermelho, Elsa encostou a cabeça obedientemente pousando-a na mão de Al, aproveitando o carinho da palma da mão dele. Não é só isso. Elsa, não se deixe ser subestimada. Elsa pensava consigo mesma, mas a expressão de prazer em seu rosto a entregava. Nesse momento, sob a luz do sol, Elsa estava indescritivelmente bela e um pouco fofa. Al ficou hipnotizado e engoliu em seco. Aproximou-se lentamente. Elsa também sentiu o calor da respiração dele em seu rosto. Fingindo ser uma avestruz, ela ficou imóvel, parecendo ter aceitado o que viria. E então, minutos depois, Elsa empurrou Al por iniciativa própria e saiu correndo. Al soltou uma risadinha. A vida tranquila era maravilhosa. Capítulo 129. O tempo passou num piscar de olhos e a tarde chegou. Antes do almoço, Anna também já estava presente. Após a refeição, Anna apressou Al para que andasse logo. Assim, os três foram para o jardim do quintal, onde havia um balanço familiar. Sim, era o mesmo jardim onde Al brincava quando era pequeno e onde manifestou seu poder mágico pela primeira vez. Embora muitos detalhes tivessem mudado, o balanço foi preservado. Oh, meu Deus! Este lugar guarda tantas memórias nossas, disse Anna ao ver o jardim, correndo para se sentar no balanço. Elsa também olhava ao redor. Este lugar passou de jardim secreto de Al para um local onde os três costumavam brincar juntos. Por isso, guardava lembranças muito especiais. Al decidiu plantar a flor dourada ali, de qualquer forma, era como retornar às suas origens. Uhul! Elsa, venha logo. Este balanço ainda é muito divertido. Venha me dar um empurrão. Anna chamava Elsa enquanto se balançava. Estou indo. Elsa correu até lá, e as duas se divertiram muito. Nesse momento, parecia que haviam voltado a ser crianças. Olhando para elas, Al balançou a cabeça resignado. Apenas um lugar tão cheio de memórias poderia fazê-las deixar de lado todos os fardos. Tudo o que ele podia fazer era proteger Arendelle e protegê-las. Depois de um tempo, as duas garotas se cansaram de brincar. Anna correu de volta para onde Al estava sentado, em um banco de jardim. Irmão Al, venha brincar também. Espera, eu...
Antes que pudesse terminar a frase, Al foi puxado por Ana. Não teve jeito. Ele teria que acompanhá-las na brincadeira. Por fim, após brincarem, provocarem e fazerem todas as loucuras que queriam, era a hora de tratar dos negócios. Mumu, quero resgatar as sementes da flor dourada. Como o espaço do sistema não havia sido desbloqueado, ele não podia retirar as coisas de uma vez. Precisava resgatar item por item quando fosse usar. O que era um incômodo. Parecia que a questão das moedas mágicas precisava virar prioridade. Sim, mestre. Pouco depois, Mumu respondeu. Al sentiu seu bolso ficar subitamente um pouco mais pesado. Ele bateu palmas, interrompendo Ana, que ainda queria continuar brincando. Vocês por acaso esqueceram o que viemos fazer aqui? Só então Ana se lembrou. Elsa ficou um pouco sem graça. Elas tinham se empolgado tanto na diversão que realmente haviam esquecido. Ana mostrou a língua de forma travessa. Tá bom. Venha logo plantar essa flor dourada que você disse. Já estamos ansiosas. Al não tinha o que fazer a não ser mimar suas garotas. Ele foi até um ponto do jardim onde o sistema indicava que o efeito do plantio seria melhor. O terra. Al comandou, e 10 pequenos buracos surgiram no solo diante dele. Al colocou as sementes uma a uma nos buracos e, em seguida, fez a mesma operação para cobri-las com terra. Como Elsa e Ana já conheciam as habilidades mágicas de Al há muito tempo, não ficaram tão surpresas. Então já está pronto? Perguntou Ana. Al usou o sistema para verificar a situação. Ele ainda não tinha lido com atenção a descrição das sementes da flor dourada. Sementes da flor dourada, dizem que ao crescerem podem florescer em flores que mantêm a juventude eterna. Ao plantar, deve-se encontrar um ambiente confortável e oferecer cuidados diários, regando, fertilizando e cantando. Sob cuidados cuidadosos, elas geralmente amadurecem entre 3 meses e 3 anos, dependendo da qualidade da semente. Após o amadurecimento, deixam para trás uma nova semente. Para ser sincero, ao ver a opção de cantar, Al ficou sem palavras. Que peculiaridade incrível! Mas, na verdade, combinava muito com a Ana, ou melhor, essa configuração era a que melhor se ajustava a este mundo. O problema era o tempo de maturação entre 3 meses e 3 anos. Era muito vago, e ele não conseguia verificar a qualidade das sementes. Isso porque, após plantadas, a terra não podia ser mexida, ou elas morreriam instantaneamente. Não havia o que fazer a não ser deixar nas mãos do destino. No futuro, ele teria que criar o hábito de ler as instruções primeiro para não se arrepender depois. Al notou um último detalhe, ou seja, 10 sementes poderiam ser usadas em ciclo. Isso era excelente. Só restava saber se a flor seria realmente tão mágica. Al contou toda a verdade para Ana e Elsa e, como ele imaginava, Ana ficou extremamente animada. É mesmo? Mal posso esperar. Você, flor em botão, será mais bela ao despertar. Apenas neste jardim, poderei te encontrar. As moças te adoram por seu dom sem igual. Agora te convidamos para o seu florescer triunfal. Venha logo, mágica flor de ouro, cresça sem parar. Venha sim, venha logo, meu tesouro dourado, venha já brotar. A Ana parece muito feliz. Vendo Ana cantando e saltitando por ali, Elsa aproximou-se de Al. É verdade. Ela sempre parece tão ingênua e adorável, disse Al, e Elsa concordou. Capítulo 130. A vida gradualmente voltou à normalidade. Elsa auxiliava Al na gestão dos assuntos de Estado. Ana, por sua vez, aproveitava qualquer tempo livre para acompanhar a flor dourada e, à noite, divertia-se com a Alameda sinceramente. Se não fosse pela excelente constituição física de Al, ele não saberia como lidar com a paixão ardente de Ana. O jardim também foi protegido por magia. Em circunstâncias normais, apenas os 3 podiam entrar, ninguém mais. Os dias passavam e Arendelle retomava lentamente os trilhos. Al também transferiu algumas pesquisas tecnológicas para o subsolo, mantendo-as longe do conhecimento do público. Maximus foi liberado da Pokébola por Al e agora ajudava Caron a patrulhar o castelo e treinar os soldados. E olha, ele levava bastante jeito para a coisa. 3 meses depois, Al saiu do quarto de Ana sem despertar ninguém. Ainda era cedo, todos estavam descansando. De volta ao seu próprio quarto, que agora possuía banheiro privativo, ele tomou um banho relaxante. Assim que terminou de se vestir, Elsa acordou e veio bater à sua porta. Está pronto? Elsa sussurrou. Não precisa de tanto exagero, a Ana não vai acordar tão fácil. Al riu. Naturalmente a noite anterior fora um tanto agitada. Ela provavelmente dormiria até tarde. Entendi, então vamos logo nos preparar, disse Elsa. Este era o motivo de terem acordado tão cedo. Hoje é o aniversário de 18 anos da Ana. Vamos. Al sorriu, deixando Elsa guiar o caminho. Hoje Elsa trocou o vestido nobre pelo traje de elementos de gelo, toda em azul gelo, com um detalhe em gaze fina. Desde que construíram o castelo, ela nunca mais prendeu o cabelo. Para falar a verdade, embora Al não tivesse visto pessoalmente aquela transformação na época, ele a gravou. Às vezes, quando está entediado, ele assiste para se divertir. São 4 vídeos ao todo, 3 de tirar o fôlego e 1 da metamorfose de Elsa, que foi impressionante. Ao chegarem na parte externa do castelo, alguns criados já começavam a se movimentar, arrumando mesas e estendendo toalhas. Al os dispensou, pois Elsa queria fazer pessoalmente uma festa surpresa para Ana. Um bolo já estava posicionado bem no centro. Elsa passou dias aprendendo para conseguir fazê-lo. Estava bem bonito, mas ainda faltavam os detalhes e a decoração. Vamos começar. Você cuida do bolo e eu cuido da decoração aqui. Temos que dar uma surpresa enorme para Ana, ordenou Al.
Sinceramente, hoje Elsa parecia excessivamente empolgada, como se estivesse sob o efeito de adrenalina pura. Nem parecia uma rainha, mas sim uma garota comum da vizinhança. Até começou a ficar um pouco afobada nas tarefas. Combinado. Com a divisão de tarefas feita, Al acenou levemente a mão, decorando primeiro as toalhas de cada mesa com padrões de flores de gelo. Em seguida, espalhou várias esculturas de gelo de animaizinhos fofos. Ana adorava essas coisas. Depois, usou o vento para pendurar a faixa preparada que dizia: Feliz aniversário, Ana. Encheu os balões, amarrou-os e deixou tudo praticamente pronto. No entanto, viu que Elsa parecia hesitar com algo. Al aproximou-se. Por favor, Elsa, é o aniversário da Ana. Temos que dar uma surpresa incrível. Elsa mudava constantemente as esculturas de gelo sobre o bolo de sorvete. Al tocou o ombro dela. Elsa virou-se. Por que não tenta fazer a escultura de gelo de quando nós três brincamos juntos no balanço? Ei, você tem razão, isso será perfeito, disse Elsa, enquanto suas mãos já começavam a moldar o gelo. Assim, um belo bolo de aniversário de sorvete foi finalizado com sucesso. Elsa, você está bem? Al perguntou ao notar algo. Ele sentiu como se a flutuação mágica de Elsa tivesse enfraquecido um pouco por um instante. Estou bem, com certeza estou bem. Deixa o resto com você, já está quase na hora e eu preciso acordar a Ana. Elsa acenou com a mão sem dar importância, mas sua voz soou um pouco estranha. E certo, deixe comigo, pode ir. Disse Alameda sorte que ele havia limpado a cena do crime ao sair do quarto pela manhã, senão não saberia o que dizer. Elsa partiu, mas ao entrar no castelo, deu um espirro. Atim! Houve uma leve oscilação na magia do ar. Al olhou na direção dela, mas não notou nada de estranho. Talvez estivesse sensível demais. Dentro do castelo, no quarto da Ana, Elsa abriu a porta silenciosamente e entrou de fininho, um truque que aprenderá com a própria Ana. Ana dormia profundamente, o cansaço da noite anterior a fizera rolar na cama inconscientemente. Elsa aproximou-se da lateral da cama. Ana, o que foi? Ana respondeu grogue. E feliz aniversário. Elsa sussurrou em seu ouvido. Feliz aniversário para você, murmurou Ana, ainda meio dormindo. É o seu aniversário, Elsa disse entre risos. Ana era realmente a fonte de alegria deles. Capítulo 131. E meu aniversário. Ana sentou-se subitamente surpresa. Preparamos uma surpresa enorme para você, agora levante-se. Elsa pegou um vestido e o entregou para Ana. Ana mal podia esperar para se trocar. O quarto foi tomado por risos, alegria e canções. Do outro lado, Al já havia terminado de organizar o local da festa. De repente ele notou algo. Parecia que faltavam algumas coisas. Enquanto observava em silêncio por um momento, vários bonequinhos de neve nevadinhos surgiram num canto, começando a carregar frutas e pequenos bolos. Isso é, Al olhou para eles, achando-os familiares. Subitamente, ele se lembrou. Não eram os nevadinhos que surgiam quando a Elsa ficava resfriada? Ele quase esqueceu um detalhe tão importante. Elsa ficaria doente neste dia porque se esgotaria tentando preparar a surpresa para Ana. Pensando nisso, Al primeiro controlou as criaturinhas para que não fizessem bagunça. Em seguida, selou uma parte de sua própria mana dentro deles, programando-os para que, ao encontrarem outros da mesma espécie, executassem o feitiço que ele deixou preparado. Dessa forma, os nevadinhos seriam obedientes e não causariam confusão. No filme original, eles foram um problemão. Resolvido isso, Al entrou rapidamente no castelo para conferir a situação. Ele chegou bem no momento em que Elsa descia as escadas de bicicleta, trazendo Ana com ela. As duas vestiam vestidos em tons de amarelo e verde, aparentemente criados pela magia de Elsa. Após os ensinamentos de Al, se usasse apenas magia de gelo, Elsa já conseguia lutar de igual para igual contra metade do poder total dele. Portanto, mudar o visual era moleza para ela. Ele ficou parado à porta observando-as brincar. Não é sempre que se tem a chance de ver Elsa agindo de forma tão louca, então ele não podia perder. Seguindo-as em silêncio, ele via que cada vez que Elsa espirrava, surgiam 3 nevadinhos. Al teve que ajudar na limpeza de campo, ou centenas deles acabariam arruinando a festa mais tarde. Surpresa! Surpresa! Esta é bem especial. Você me deixa lisonjeada, mas ainda me preocupo com você. Vamos procurar o Al. Ele com certeza terá uma solução. Precisamos voltar e descansar. Não vamos parar agora, porque o próximo presente é... Elsa, você realmente precisa deitar e descansar. Nem pensar, precisamos comemorar ao máximo. Mas você precisa de remédio e repouso. Oaken me deu o remédio para resfriado. Vamos fazer com que hoje seja um dia perfeito para você. Vamos fazer de hoje um dia único. Vamos cantar a canção de aniversário e realizar seus sonhos. Sonhos realizados. Nós amamos a princesa Ana. Eu também amo vocês. Por isso vamos fazer de hoje um dia perfeito. Um dia incrível em todos os sentidos. Isso mesmo, vamos fazer de hoje o dia mais perfeito de todos. Venha rápido, vamos subir até o topo. Elsa, não se force mais, você precisa de descanso. Precisamos gelar o clima do aniversário. Digo, esquentar o clima do aniversário. Exato, a Ana está certa, você precisa descansar agora. Nesse momento, Al aproximou-se por trás. Para falar a verdade, ele a seguiu a tarde toda, já era o pôr do sol, e ele já havia capturado mais de 500 nevadinhos. Vendo que Elsa realmente não podia continuar assim, Al decidiu que bastava. Al, eu sabia que você estava nos seguindo. Hehe.
Elsa dizia coisas desconexas enquanto era amparada por Al. Parecia que a febre estava alta. Ana olhava preocupada ao lado. Está tudo bem, vamos voltar. A Elsa só precisa dormir um pouco e tomar um remédio. Acordaremos ela à noite. Al olhou para a preocupada Ana, bagunçou o cabelo dela e falou sorrindo para que não se preocupasse tanto. Tá bom. Ouvindo Al dizer isso, Ana ficou tranquila. Afinal, para elas Al era tudo o porto seguro. Ainda mais que agora Ana também era do Al. Chegando ao castelo, ele deitou Elsa em sua cama. Ana trouxe o remédio que acabará de preparar e aproximou-se da cabeceira. Foi dando o remédio pouco a pouco. Debaixo das cobertas, Elsa disse tristemente. Eu estraguei tudo. Não estragou, este foi o melhor presente. Ana sorriu. O quê? A qual você se refere? Elsa perguntou. Refiro-me a deixar que eu cuide de você. Após dizerem isso, as duas irmãs sorriram uma para a outra. Nesse momento, Al, tendo resolvido a questão de todos os nevadinhos, entrou no quarto. Disse para Ana. Pronto, vá descansar um pouco também. À noite teremos a sua festa, a festa feita para você. Deixa aqui comigo, vou garantir que a Elsa descanse bem. Al falou enquanto pegava o remédio das mãos de Ana, pedindo para ela ir descansar, já que passaram muito tempo lá fora. Está bem. Ana assentiu. Lembre-se de me chamar à noite. E então fechou a porta e saiu. Al, você acha que sou inútil? Eu estraguei tudo hoje. Elsa estava um pouco tensa, sem saber o que Al pensava sobre o ocorrido. Haha, claro que não. Você preparou tantas surpresas para Ana hoje que até eu fiquei espantado. Além disso, quando eu não estou, você é a rainha Elsa. Eu confio plenamente no que você faz. Entendendo o que Elsa sentia, Al fez um carinho em sua cabeça para confortá-la. Elsa afastou a mão travessa dele e lhe lançou um olhar corado. Era a primeira vez que Al a chamava de rainha, e seu coração ficou agitado. Ela tomou o último gole do remédio e deitou-se obedientemente, afinal, agora ela era uma paciente. Isso mesmo, seja comportada. Venho chamar vocês à noite. Al sorriu, deixou um beijo na testa de Elsa e saiu do quarto. Elsa adormeceu com um sorriso doce no rosto. Capítulo 132. Num piscar de olhos, a noite chegou. Al estava fazendo os preparativos finais. Ana, por sua vez, após tirar uma soneca, foi até o quarto de Elsa. Elsa? Como está se sentindo agora? Sinto-me bem melhor. Ana entrou no quarto e chamou Elsa suavemente. Elsa abriu os olhos e olhou para Ana com um sorriso. Além disso, hoje à noite é o seu aniversário. Eu preciso estar presente. Elsa sentou-se na cama. Seu semblante estava bem melhor do que antes. Tudo bem. Descanse mais um pouco e daqui a pouco eu venho te chamar. Ana deu um tapinha na mão de Elsa e saiu do quarto. Aos poucos, os moradores convidados começaram a chegar. Geralmente eram residentes antigos, pessoas muito familiares. Por isso, quando Ana sugeriu convidá-los, Al concordou prontamente. Quando todos os convidados chegaram, Elsa foi conduzida para fora, amparada por Ana. Uma festa alegre começou, sem distinção de hierarquia. Todos brincavam, faziam bagunça e comemoravam juntos o aniversário de Ana. Al até propôs que cantassem parabéns para você. Todos os presentes, adultos e crianças, cantaram a plenos pulmões. Foi uma animação total. Al chegou a liberar cerca de 100 nevadinhos que fizeram apresentações no pátio, empilhando-se uns sobre os outros para formar figuras divertidas. Enquanto isso, Al atendia aos desejos das crianças presentes, como criar esculturas de gelo de seus animais favoritos para presenteá-las. O fato de a família real possuir magia, sob a propaganda intencional de Al, já havia sido aceito pelos moradores de forma gradual e natural. Não aconteceria mais aquela situação de antigamente, onde todos os perseguiam. Isso pode ser considerado algo muito bom. Alguns países vizinhos também ouviram os boatos, mas quanto a Arendelle como parceiro comercial, eles jamais abririam mão. Se era para cooperar, seria para sempre. Isso fez com que Arendelle assumisse gradualmente a postura de uma potência regional, embora para este mundo, a área de influência ainda não fosse tão vasta. O mapa mundial já foi colocado no escritório de Al, mas já estava de bom tamanho, após tantos anos consolidando sua reputação antes de subir ao trono. Alcançar tais resultados em apenas um ano, após assumir o poder era algo digno de celebração. Dessa forma, a festa de aniversário durou a noite inteira. Somente após o término é que os moradores começaram a voltar para casa, um por um. Al então levou Elsa e Ana para o telhado. Ele fez questão de ajudá-las a se cobrirem com mantas de lã grossas. Os três ficaram aninhados, observando a lua límpida desta noite. Por coincidência, hoje era noite de lua cheia. Encarando a brisa noturna, apreciavam a lua juntos. Não se sabe quanto tempo passou até que a atmosfera fosse quebrada por Ana. Ah, verdade! Ana exclamou, lembrando-se subitamente de algo. Elsa e Al olharam para ela confusos. E ainda falta uma coisa para fazer. O que foi? Conto daqui a pouco, irmão Al, vamos descer primeiro. Ana os apressava. Al, embora estivesse sem entender nada, pegou ela e Elsa no colo e as levou para baixo. Assim que tocaram o chão, Ana correu direto em uma direção, virando a cabeça para dizer a Elsa e Al. Elsa, irmão Al, rápido, me sigam. Os dois trocaram olhares e, por fim, Al seguiu Ana carregando Elsa. Não se sabia o que deu nessa garota para correr tão rápido. Seguindo-a, Al logo percebeu para onde ela estava indo. Era o jardim deles, o doce jardim repleto de memórias. Além disso, havia as flores douradas plantadas há 3 meses. Al semicerrou os olhos, lembrando-se da descrição das sementes. Será que
Ao chegarem ao jardim, ao primeiro colocou Elsa no chão. Com o balanço do caminho, era inevitável que houvesse algum contato físico. Naquele momento, o rosto de Elsa estava bem corado. Não se sabia se era por causa da doença ou por outro motivo. Al não deu importância, afinal, o futuro já estava reservado. Ele voltou seu olhar para o local onde as flores douradas foram plantadas. Das 10 sementes, algumas ainda não haviam brotado, outras eram apenas brotos minúsculos e algumas já haviam crescido um pouco. Mas o que mais chamava a atenção era a flor bem no centro. Ela estava em botão, numa forma que poderia florescer a qualquer momento. Será que é o bônus por estar na posição central? Al pensou divertido. Para falar a verdade, geralmente era Ana quem vinha ver essas flores com mais frequência, Al quase nunca vinha. Portanto, esta era a segunda vez que ele as via desde que foram plantadas. Inesperadamente, Ana era tão dedicada a isso. Viu-se Ana caminhar até a flor dourada central, que estava prestes a abrir. Ela juntou as mãos, como se estivesse fazendo uma prece ou esperando por algo. Elsa estava ao lado de Al. Ela já havia controlado suas emoções e também observava silenciosamente os movimentos de Ana. Em seguida, ouviu-se Ana cantar em voz baixa. Você, flor em botão, será mais bela ao despertar. Apenas neste jardim, poderei te encontrar. As moças te adoram por seu dom sem igual. Agora te convidamos para o seu florescer triunfal. Venha, venha logo, mágica flor de ouro, cresça sem parar. Venha sim, venha logo, meu tesouro dourado, venha já brotar. Isso é! Elsa exclamou surpresa, soltando um grito. Capítulo 133. E o que é isso? Elsa arregalou os olhos, pois a oscilação de magia no ar aumentou subitamente. Uma luz dourada brilhou à frente e, exceto por Al, Elsa e Ana fecharam os olhos, ofuscadas pelo brilho. Al semicerrou os olhos, conseguindo distinguir vagamente o que estava acontecendo. Alguns minutos depois, todos, já com a visão recuperada, cercaram a flor dourada. E realmente, floresceu mesmo? Ana olhava, incrédula. Al também achou um pouco inacreditável, embora o tempo mínimo para florescer fosse de 3 meses, e já tivessem se passado mais de 3 meses. Mas isso era muito pouco científico. Sem alternativa, Al acabou atribuindo o mérito a Ana. Provavelmente os cuidados e a companhia constante dela surtiram efeito. Irmão Al, olha só, ela floresceu, não foi? Não foi? Ana balançava o braço de Al, emocionada. Espera um pouco, deixa eu dar uma olhada primeiro. Dizendo isso, Al aproximou-se, tocou levemente as pétalas com a mão e usou o sistema para verificar. Flor dourada. Maturidade é uma flor que precisa de 3 meses a 3 anos para florescer. O canto pode acelerar seu crescimento. Uma pessoa só pode usar uma flor em toda a vida. Ela pode apenas retardar o envelhecimento e manter a juventude, não permitindo alcançar a imortalidade. A semente recuperará o vigor em meio ano, sendo reposta automaticamente após a colheita. Bem, após confirmar, Al acenou para Ana. Uou! Que maravilha! Hoje foi um dia realmente incrível. Ana não conseguia conter a empolgação. Bom, já que floresceu justamente hoje, com certeza é um presente para você. Al sorriu. Sobre essa história da flor dourada dar imortalidade, ele já achava pouco confiável, e a descrição confirmou isso. No entanto, uma pessoa só poder usar uma em toda a vida, isso, enfim, o importante é estar satisfeito. Mas, Ana ficou um pouco sem jeito. Claramente as sementes foram trazidas pelo irmão Al. O correto seria ele usar primeiro. Não tem problema. Essas sementes crescerão novamente em meio ano, você pode tomar primeiro. Além disso, há outras flores aqui, não precisa ter pressa. Al percebeu a hesitação de Ana e falou sorrindo. Mas, Ana ainda balançou a cabeça negativamente. Tudo bem, Ana. Hoje é o seu aniversário, é para você. Elsa também insistiu ao lado. Embora a ideia de manter a juventude eterna fosse tentadora, ela não tinha pressa. Não havia problema em ceder a vez para a irmã. Está bem. Então eu vou fazer questão de que todas as outras flores floresçam. Assim, todos nós poderemos manter nossa juventude para sempre. Ana finalmente aceitou, ao mesmo tempo em que propôs continuar cuidando das flores. Al naturalmente a deixou fazer o que queria. Ele colheu a flor dourada com cuidado, preservando a raiz para que continuasse crescendo em meio ano. Certo, por hoje chega. Já passamos muito da hora, é melhor irmos descansar. Especialmente você, Elsa, precisa descansar bem nos próximos dias e não se esgotar. Não preciso de ajuda por aqui agora. Al recomendou. Eu cuido disso aqui, deixem comigo, disse Al para Ana e Elsa segurando a flor dourada. Combinado. Elsa e Ana não desconfiaram de nada e voltaram para os quartos. Nesta noite, Ana estava realmente cansada, e sabendo que Al tinha coisas para resolver, não foi de fininho até o quarto dele para brincar. De volta ao quarto, Al chamou imediatamente o sistema. Ô Mumu, é possível refinar uma poção mágica com a flor dourada? Exatamente era isso que Al queria. Consumir a flor diretamente seria muito rústico, então ele pensou no método de refinar uma poção. É possível. E como eu domino isso? Atualmente apenas através de estudo autônomo do anfitrião ou completando missões. A loja do sistema não vende habilidades, apenas itens e ferramentas. Ouvindo Mumu dizer isso, Al ficou um pouco decepcionado, mas ainda insistiu em perguntar. Não existe outro jeito? Existe. Sério? Então diga logo. Al sabia que devia haver uma forma. O sistema pode ajudar o anfitrião a refinar a poção, porém requer uma taxa determinada. Nessas horas cruciais, será que dá para não agir como um mercenário? Diga o valor. Respirando fundo, Al decidiu ouvir primeiro.
Faltam muitos materiais, para completá-los, são necessários 5.000 moedas mágicas. A taxa de refinamento do sistema é de 1.000 moedas mágicas. Feito. Sem alternativa, Al aceitou. Felizmente esses materiais estavam disponíveis na loja de nível iniciante, senão teria que gastar mais 5.000 para desbloquear a loja de nível médio. Também foi uma sorte o beijo do amor verdadeiro de Elsa, senão o tempo estaria apertado. Certo, mestre. Verifique amanhã de manhã. Vendo a contagem de moedas mágicas cair para 20.000, Al sentiu um leve aperto no coração, mas parou de pensar nisso e foi dormir. O que os olhos não veem, o coração não sente. Capítulo 134. Pela manhã, Al acordou pontualmente. Verificou o espaço do sistema e uma poção já o esperava. Com um leve sorriso, optou por retirá-la e algo surgiu em seu bolso. Após se preparar, dirigiu-se à sala de jantar. Ao abrir a porta, percebeu que os olhares das duas garotas se voltaram imediatamente para ele. Ana transbordava empolgação, Elsa transbordava curiosidade. Primeiro vamos comer, disse Al calmamente ao vê-las daquele jeito. Então, sob a insistência deliberada de Ana, o ritmo do café da manhã acelerou consideravelmente. Irmão Al, já podemos? Terminada a refeição, Ana olhou para Al com expectativa. Para falar a verdade, desde que se tornará a mulher de Al, ela percebera que Elsa e Al, por possuírem magia, pareciam envelhecer mais devagar do que ela. Além disso, após tornar-se mulher, ela vivia preocupada em ficar feia e Al deixar de gostar dela. Depois do que Al e Elsa disseram na noite passada, ela relaxou, mas agora mal podia esperar para experimentar. E ora, está aqui. Al olhou para ela, sorriu com carinho e tirou uma poção do bolso. Agente anti-envelhecimento restaurador médio, tendo uma flor peculiar como base e refinado com diversos materiais preciosos. Após o consumo, o usuário pode tornar-se mais jovem, com chances de restaurar funções corporais, possui efeito anti-envelhecimento. Foi isso que Alameda conseguiu gastando 6.000 moedas mágicas, mas a eficácia era ao menos aceitável. Só que o custo era alto demais. Al sentia que realmente precisava encontrar uma solução para a questão do refinamento de poções. É só beber direto, disse Al sorrindo, vendo as duas garotas analisando a poção de todos os ângulos. Tá bom. Assim que terminou de falar, Ana bebeu tudo, afinal, o irmão Al jamais a prejudicaria. Como se sente? Al fixou o olhar em Ana. Embora o sistema tivesse dito que não havia problema, ele não podia evitar a preocupação. É muito bom. É só que, uau! Enquanto Ana falava, subitamente pontos de luz dourada começaram a brilhar e surgir ao redor de seu corpo. Gradualmente as luzes voltaram para dentro do corpo de Ana, sendo absorvidas pouco a pouco, sem deixar passar o rosto, as mãos ou as pernas. Em pouco tempo uma nova Ana surgiu diante deles. Ah, meu Deus! Ana sentiu e tocou o próprio rosto repleto de colágeno. Ela já era naturalmente linda antes, mas agora estava em outro nível. Isso é simplesmente incrível. Elsa também exclamou maravilhada ao lado e ao olhar para Al, que não tirava os olhos de Ana, tomou uma decisão em seu coração. A partir daquele momento o jardim ganharia mais uma visitante frequente. A vaidade é, de fato, a natureza feminina. Al também observava Ana. Ele e Ana já haviam se conhecido intimamente e ele a conhecia bem, mas não esperava que ela ficasse ainda mais bonita. De repente, ele pensou em algo. Se a própria Rapunzel era a flor dourada e conseguia usar o poder mágico da flor, como seria com Ana após ingerir a poção? Ele sabia que não possuir magia sempre fora uma mágoa para Ana. Ela sentia que entre os três, apenas ela era diferente. Pensando nisso, Al expressou sua opinião, e Ana também pareceu muito animada. Mas qual seria o feitiço para ativar a magia? Al tentou cantar o trecho do feitiço de Rapunzel. Brilha, linda flor, teu poder venceu. Traz de volta já o que outrora era meu. Cura o que se feriu, salva o que se perdeu. Traz de volta já o que outrora era meu. Nenhuma reação. Decepção. Após um momento, Ana pareceu lembrar-se de algo e começou a cantar. Você, flor em botão, será mais bela ao despertar. Apenas neste jardim, poderei te encontrar. As moças te adoram por seu dom sem igual. Agora te convidamos para o seu florescer triunfal. Venha, venha logo, mágica flor de ouro, cresça sem parar. Venha sim, venha logo, meu tesouro dourado, venha já brotar. Com o canto, a luz dourada pulsante surgiu novamente ao redor de Ana. Al ficou pensativo. É assim? Tem a ver com a música que ela ouviu enquanto crescia? E Ana, você também tem magia? Elsa exclamou, pois sentiu uma forte oscilação de mana vindo de Ana, embora não fosse tão forte quanto a dela. Mas era um excelente começo. É sério? Eu tenho magia? Haha. Ana olhou para os próprios arredores surpresa e gritou de alegria. Então é assim a sensação de ter magia, pensou Ana, fechando o punho. Assim poderei ser como o irmão Al e a Elsa. Não. Isso ainda não conta como possuir magia, Al interrompeu subitamente. A situação de Ana era muito parecida com a de Rapunzel, mas isso não era possuir magia propriamente dita. Podia-se dizer apenas que ela possuía mana, mas não conseguia usá-la por si mesma, podendo apenas emprestá-la a outros. Assim como Rapunzel deu mana ao Pascal, fortalecendo a camuflagem dele. Ana agora era equivalente a uma fonte de reabastecimento de mana, tal qual Rapunzel. Para realmente usar magia, seria necessário comunicar-se com as forças elementais, mas infelizmente não havia isso nas magias básicas. Al contou a verdade para Ana, e a decepção foi visível. Elsa apressou-se em consolá-la e com muito esforço, conseguiu animar o pequeno sol novamente.
Ana decidiu não se importar mais com os detalhes. Pelo menos, ela não era mais uma pessoa comum. Ela também poderia ajudar o irmão Al. Capítulo 135. Num piscar de olhos, a tarde chegou, e Al chegou mais uma vez ao castelo de gelo. Faziam tempos que ele não vinha a este lugar. Pela manhã, após consolar Ana e ao meio-dia, terminar de tratar dos assuntos de estado, Al decidiu fazer esta visita. O objetivo, claro, era trazer para cá os nevadinhos que Elsa criará sem querer quando estava resfriada. Como em Arendelle há poucos elementos de gelo, a existência desses nevadinhos consumia constantemente a mana de Al. Isso era desfavorável para ele, por isso decidiu trazê-los para cá. Afinal, 500 ou 600 nevadinhos são um número considerável. Mestre, você veio. Roar. Ao abrir a porta, viu Olaf, William e os 3 irmãos gigantes de gelo vindo recebê-lo. O Olaf de agora não era o bobo do filme original. Sob a influência da mana de Al, ele gradualmente adquiriu uma grande sabedoria, mas mantendo sempre Al como seu foco principal. Sim, esses nevadinhos ficarão sob sua custódia de agora em diante, disse Al calmamente. Uma vez purificados por sua mana, quase todas as criaturas elementais podem absorver autonomamente os elementos do ambiente para se manterem, o que era uma vantagem. Ao mesmo tempo ele olhou para Gelo 1, Gelo 2 e Gelo 3, e prontamente recolheu o Gelo 3. Ele só conseguia manter invocados 2 gigantes de neve, 3 gigantes de terra e um gigante de gelo eterno. Por algum motivo, parecia haver uma restrição para seres vivos. Pelo menos, Al precisava obedecer a isso agora, ele percebera esse inconveniente durante o confronto contra Gothel. Como aqui não era necessária uma força de combate tão poderosa, ele resolveu recolher um primeiro. Atualmente, ele dominava os 5 elementos ocidentais, sendo um mago de 5 elementos, mas ainda não estava em seu ápice. Como começou cultivando o elemento gelo, após obter o elemento fogo, sofreu uma certa repressão em seu cultivo, o que era um problema considerável. Devido a questões de constituição física, o controle de elementos e a pesquisa mágica de Al tinham níveis diferentes de força. Primeiro, o mais forte era certamente o gelo, seguido pela terra, depois o vento e por fim, fogo e água. Água e fogo eram iguais, por algum motivo não importava o quanto Al cultivasse, eles não evoluíam, então ele teve que deixá-los de lado. Havia itens na loja do sistema que poderiam resolver isso, mas estavam na loja de nível médio e custavam muitas moedas mágicas. Portanto, esse caminho era inviável por enquanto, restando apenas esperar por uma oportunidade adequada. Olhando para um certo item de enredo selado, Al balançou a cabeça resignado. Enquanto Al refletia sobre isso, William já havia organizado todos os nevadinhos. Eles seriam gradualmente influenciados pela magia de Al até que, como William, pudessem oferecer ajuda em momentos específicos. Ele também os avisou para jamais subirem ao segundo andar. William aproximou-se de Al. E mestre, algum problema? Al olhou para ele. Para falar a verdade, ao ver este castelo, Al involuntariamente começou a rever a gravação de Elsa cantando Let It Go, para apreciar o momento. Ao ser interrompido, ele perguntou. O segundo andar que o senhor solicitou está sempre pronto, disse William. Entendo, bom trabalho, disse Al. Ele quase esquecera que dissera que viria para cá passar férias. Sendo lembrado disso, sentiu uma certa vontade e planejou colocar o plano em prática em breve. Aquela cama grande no segundo andar era realmente excelente. Além disso, mestre, esta carta é para o senhor. Não sei quem a deixou na porta do castelo esta manhã. Eu ia levá-la ao mestre, mas não esperava que o senhor viesse pessoalmente. William falou respeitosamente. Al pegou a carta. O que estava acontecendo? Agora, antes de qualquer evento, ele precisava abrir uma carta? Desde o testamento do rei Agnar até a carta de socorro do rei de Corona, e agora mais uma. Al pensou se não deveria lançar logo o Nokia no mercado. Afinal, as estações de sinal já estavam montadas em todo o território de Arendelle. Sem pensar muito, Al abriu a carta diretamente. Tinha a sensação de que era mais uma artimanha do sistema. E isso é. Al olhou para a carta com os olhos arregalados. A primeira frase já o deixou espantado. Prezado senhor monstro, saudações. Gostaria de saber se tem interesse em se hospedar em meu hotel por alguns dias para desfrutar de um tratamento digno da nobreza? Este é um hotel sem humanos, um paraíso para todos os monstros. Por coincidência, em breve será o aniversário de 118 anos da minha filha. Não sei se o senhor monstro estaria livre para vir. As taxas do hotel têm 20% de desconto. A assinatura dizia, Hotel Transilvânia, Conde Drácula. Al terminou de ler. Tecnicamente era um convite. Ele olhou imediatamente para o sistema. Isso certamente era um arranjo dele. Como esperado, ele viu que o painel de missões do sistema fora atualizado em algum momento, ou melhor, várias missões foram adicionadas. Al apressou-se em conferir as missões. Afinal, ele ainda tinha aquela missão de 30.000 moedas mágicas para completar. Capítulo 136. Missão secundária 1. Coleta. Requisito. Coletar o máximo possível de soro de monstros, quanto mais melhor. Recompensa. Determinada pela quantidade de soro de monstros coletada. Missão secundária 2. Coexistência. Requisito. Eliminar os conflitos entre monstros e humanos, estabelecer uma organização de manutenção da paz e alcançar a coexistência pacífica. Recompensa. Capa de vampiro, olho de vampiro, força de lobisomem, 10.000 moedas mágicas. Missão secundária 3. Planejamento.
Requisito: dar a Mavis uma festa de aniversário de 118 anos perfeita. Recompensa: soro de vampiro perfeito de estágio, permite que vampiros caminhem normalmente sob a luz do sol, 2.000 moedas mágicas. Após ler as missões do sistema, Al teve ainda mais certeza de que aquilo era obra do sistema. A missão final rendia exatamente 10.000 moedas mágicas, parecia ter sido feita sob medida para ele. O sistema não disse nada, permanecendo em silêncio. Sem outra escolha, Al olhou para a carta. A data escrita nela era amanhã à tarde, bastaria esperar aqui até lá. Tão misterioso? Al balançou a cabeça e decidiu não se preocupar, deixando tudo para o dia seguinte. Por fim, ele saiu e deu uma olhada no castelo de gelo. Ele voltaria amanhã, e já havia instruído William a cuidar da casa. Embarcou no caminho de volta ao castelo. À noite, após o jantar, todos foram novamente para a sala de descanso. Parecia que, com o aumento de pessoas no futuro, aquele lugar teria que ser ampliado um pouco. Al explicou a situação para Elsa e Anna. Embora as duas estivessem cheias de relutância, aceitaram de forma compreensiva, prometendo a Al que cuidariam bem de Arendelle. Elsa como rainha e Anna como jardineira? No entanto, apesar de dizerem que estava tudo bem, uma certa mocinha apareceu novamente à noite, jogando jogos loucamente como se não pudesse mais jogar no futuro. Foi nessa vez que Al percebeu que após possuir a Flor Dourada, o tempo de duração desse jogo podia ser tão longo. É preciso dizer que a Flor Dourada é realmente algo muito bom. Se Gothel soubesse que Al estava pensando assim, certamente morreria de raiva de novo. O tempo passou num piscar de olhos e chegou a tarde do dia seguinte. Após se despedir de Elsa e Anna, Al chegou conforme o planejado ao castelo de gelo. Por que nada aconteceu? Observando o sol que já começava a se pôr, Al franziu a testa. Será que algo deu errado? Enquanto pensava nisso, ouviu-se de repente o som de um apito, e um trem surgiu do nada diante de Al. Foi muito sinistro. Al não percebeu absolutamente nada. Esse surgimento repentino deu um susto em Al. Expresso de elite dos monstros? Al murmurou ao ler as palavras no trem. Isso seria a obra do sistema ou da outra parte? No filme original nunca mencionaram tal coisa, no máximo haveria uma carruagem. Então, isso deve ter sido arranjado pelo sistema, certo? Sem pensar muito, a carta no bolso de Al transformou-se subitamente em uma chave, que foi inserida no trem. A porta do trem abriu e Al subiu. Estranhamente, assim que entrou, sentiu algo sendo borrifado em seu corpo. Ele estava prestes a ficar em guarda quando ouviu a voz do sistema. Spray de monstro. Um spray que, ao ser aplicado no corpo, pode ocultar o cheiro humano. Qualquer monstro o considerará como um dos seus. Sabendo que era obra do sistema, Al relaxou. Começou a observar o interior do vagão. Ele estava sozinho, e o trem partiu assim que ele subiu. As janelas estavam firmemente fechadas, impedindo a visão do exterior. Embora o exterior do vagão parecesse moderno, os móveis e a decoração interna tinham um estilo nobre e rústico que agradava muito ao gosto de Al. Após observar por um tempo, Al deitou-se em um dos sofás, fechou os olhos e começou a descansar. O tempo fluiu lentamente e não se sabe quanto passou. Bum! Um estrondo despertou Al. Para falar a verdade, fazia tempo que não dormia tão confortavelmente. Olhou rapidamente pela janela. Percebeu que já havia chegado, mas aquele lugar não parecia ser a floresta nos arredores do hotel. Ocorreu algum problema? Al foi expulso do trem por uma força invisível, recebendo também uma chave. Al olhou para ela e percebeu que era a forma de convocar o trem. Ele poderia voltar quando a missão estivesse concluída. De qualquer modo, o trem voou direto para o céu e desapareceu. Balançou a cabeça, o que tiver que ser, será. Ele olhou para o convite e percebeu que o aniversário de Mavis seria dali a 2 dias. Ele parecia ter chegado cedo demais? Não admira ter sido deixado ali antes da hora. Observando a cidade movimentada, Al sentiu uma certa familiaridade. Embora não fosse seu mundo original, a tecnologia ali assemelhava-se à de sua vida passada. Por isso, ele não se sentia deslocado. Parecia que no futuro, ele também teria que transformar Arendelle em uma cidade desenvolvida. Caminhando casualmente pelas ruas, Al planejava primeiro entender melhor aquele mundo. Entrou em um bar qualquer e começou a colher informações. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!